fraternidade e amizade social. Se somos todas irmãs, todos irmãos, por que que nos é tão difícil lidar com as nossas sombras, deixar que a luz divina reine em nossos corações e nossas comunidades, para vencer divisões, para que o amor possa se estabelecer em nossos corações e em nossas comunidades? Somos pessoas pecadoras, somos limitadas, mas para além disso também queremos nos perguntar como é que está a nossa realidade, aquilo que está ao nosso redor, que dificulta a vivência do projeto. Junto com a igreja, a gente quer então buscar elementos muito rapidamente nesse nosso bate-papo para que a gente consiga se perguntar: onde está teu irmão? Onde está a tua irmã? É o que nos pede a campanha da fraternidade neste ano, em nossa revisão de comportamento pessoal e comunitário. A frase "onde está teu irmão?", você se lembra bem, é dirigida a Caim depois que ele assassina seu irmão Abel, que em hebraico significa fragilidade. Essa frase é uma pergunta e o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, diz uma pergunta muito interessante, porque nela Deus coloca todo enfrentamento ao que a gente chamaria de fatalismo, de determinismo, que queira justificar a nossa indiferença. E, ao mesmo tempo, a pergunta nos abre, nos possibilita a criação de uma nova cultura que ajude a superar as inimizades. Onde está teu irmão? Onde está tua irmã? Somos corresponsáveis. Não por menos, há 50 anos, essa pergunta era o tema da primeira campanha da fraternidade. Onde está teu irmão? Somos pessoas irmãs, possuidoras de dignidade, pessoas dotadas de uma alma racional, imagem e semelhança de Deus. A Gaudium et Spes nos lembrava isso. E a carta de Paulo à comunidade dos Gálatas diz que pelo batismo somos agora chamados à liberdade. E na vocação para a liberdade também vivemos a vocação para a igualdade, porque já não há mais diferença entre judeu e não judeu, escravo e livre, homem e mulher. Somos pessoas revestidas de Cristo em igualdade. Isso não anula a diferença. Somos pessoas distintas no jeito de ser, de pensar, de agir, na forma de nos relacionar com o transcendente, com a divindade, nas escolhas que a gente faz, desde o time de futebol até o jeito com que a gente pensa o governo de nosso país. Somos, portanto, pessoas diferentes. A pergunta que se nos coloca é: ser diferente é algo ruim? A diferença para nós é uma ameaça ou é uma riqueza que nos complementa? Infelizmente, somos educadas numa sociedade que nos leva para ter sentimentos dos quais decorrem atitudes de eliminação do diferente ou de não reconhecimento, total indiferença para aquilo que não é conforme nós queremos que seja ou conforme nós somos. É uma doença. É uma doença pessoal e social. Tem sido muito usado o nome alterofobia, o medo, a rejeição, a aversão a tudo aquilo que é diferente de mim mesma, de mim mesmo. É a chamada síndrome de Caim. E essa doença tem um agravante, e vou usar aqui uma outra palavra um pouco nova também, a aporofobia. A é a partícula negativa, poros, o que você tem, aporos é o que não tem. A porosfobia é a aversão, o medo, o desprezo daquele e daquela que não tem nada. A aporofobia tem nos levado ao medo do irmão e da irmã empobrecida, o medo do irmão e da irmã que pensa diferente da gente. Acho que um exemplo emblemático foi o que fez durante a pandemia a Prefeitura de São Paulo, quando contratou uma empresa para colocar blocos de concreto para que impedissem que moradoras e moradores de rua pudessem dormir debaixo de um viaduto. A que ponto chegamos?
Padre Júlio Lancelotti é um símbolo de enfrentamento. Ele foi pessoalmente quebrar os blocos e depois a comunidade se junta para não só terminar de quebrar os blocos, mas levar flores a moradoras e moradores de rua, pessoas em situação de rua. Menos pedras, mais flores é o que a gente precisa. Já faz muito tempo, na Evangelium Gaudium de 2013, Papa Francisco já chamava a atenção para a globalização da indiferença. Falamos tanto de globalização, mas acabamos globalizando coisas boas, mas também coisas ruins, inclusive a indiferença. Já não nos dói mais o sofrimento do irmão. E a campanha da fraternidade deste ano, no documento preparatório, chama a atenção que, ao que tudo indica, depois de um bom tempo, nós continuamos vivendo a indiferença, não nos sentimos responsáveis uns pelos outros, umas pelas outras, e, pior do que isso, muitas vezes achamos que quem pensa diferente da gente não pode conviver. E aí surgem vários tipos de rejeição. Racial, etnorracial, aporofobia, a pessoa sem teto, sem condição de vida, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a quem pensa diferente da gente na política. O fundamentalismo cristão vai tomando conta e usa-se o nome de Jesus para machucar as pessoas. Uma saída que é apresentada, vamos armar a sociedade, será essa a proposta? A Evangelho Gaudium diz, Papa Francisco mais uma vez, a cultura das armas é uma falsa solução. Não é esse o caminho. A gente sabe, quanto mais militarizado, mais armamentista um país e uma cultura, maior a violência e menor a vivência do Evangelho. Que caminho a gente tem que seguir? Primeiro, perguntar pelas causas mesmo, né? Entre as causas, a destruição do coletivo, o exagero no individualismo, na autossuficiência, a mentalidade de que a guerra vai gerar progresso, a indústria armamentista ganha muito com isso, e essa fabricação de medos, de inimigos comuns. Uma vez é o comunismo, outra vez um monte de coisas, inimigos comuns, um inimigo comum a ser destruído. O que pensa diferente da gente acaba catalisando este inimigo. Agora, entre as causas também está a chamada meritocracia. A gente dizer que na sociedade, você, pelo seu esforço, pelo seu mérito, você consegue. Gente, com condições desiguais, mulheres e homens, por exemplo, o ponto de partida, a largada já é diferente. A situação de uma criança que viveu e vive trabalho infantil é diferente de uma criança que tem direito à escolarização e a tudo mais, né? Vamos superar essas falácias, porque elas também alimentam ódio. Vamos parar de construir muros entre nós. É o que pede a Fratelli Tutti. Papa Francisco, Fratelli Tutti é de 2020, né? Quem levanta um muro, quem constrói um muro, acabará sendo escravo do muro que construiu, sem horizontes. A imagem mostra aqui o muro construído por Israel, segregando o povo palestino. Esse muro é ali de Belém. Será que é isso que a gente quer? Qual é a nossa escolha? Construir muros ou construir pontes? Se a gente arrebentar os muros que estão dentro de nós, confiando na proposta de Jesus, vamos ter mais força para construir pontes. A carta aos Efésios lembra que Cristo é a nossa paz. Ele derruba os muros da separação. Nós não damos conta sozinhas, não damos conta sozinhos. Precisamos acreditar verdadeiramente no valor do Evangelho e olhar os sinais que já aparecem. Primeiro sinal, a humanidade não é só pecado, né? A humanidade também é graça. Nós somos geradas e gerados pela Trindade.
E a gente sabe que existe no ser humano uma predisposição para a solidariedade, para o serviço. O que a gente não pode é achar que, e de novo o Papa Francisco chama atenção na Fratelli Tutti, que a solidariedade é só um gesto individual e esporádico. Não, a gente precisa, de forma comunitária, enfrentar as estruturas provocadoras de desigualdade e de pobreza e fazer transformações mais efetivas. Agora, também são sinais que a gente precisa recuperar. A diversidade, que é muito boa. A forma com que mulheres e homens reagem, muitas vezes dando a própria vida. E podemos citar gente que está lutando por mulheres e crianças morrendo nas guerras, mas também gente que lutou e deu a própria vida e enfrentou correndo risco durante a pandemia, né? A igreja também tem chamado muito a atenção para o que o Papa fala de poetas sociais, os movimentos sociais que ajudam a buscar a superação da exclusão, da cultura do descarte. As próprias comunidades, as nossas associações, ainda que pequenas e com disputas, têm que ser vistas como sinais de que é possível. E a igreja tem chamado a atenção para 3 propostas mais amplas, mais globais, sugeridas pelo Papa Francisco. O Pacto Global pela Educação, a Economia de Clara e Francisco, e esse longo processo de escuta de 2021 até 2024, este ano, nesse processo de uma igreja toda sinodal. Temos coisas em nível pessoal, temos coisas em nível mais amplo, e a gente sabe que é possível arrancar o ódio do nosso coração. A gente precisa se desarmar para que a amizade social se fortaleça. Um abraço.